Caião. Caião, o medo que Adão teve é no mesmo nível que temos hoje? O que o fez pensar assim e ter medo de Deus? Esse sentimento está, de certa forma, ligado à nossa natureza caída, cara? Claro que está. Tá. Uhum. É fruto da desconexão, da desconfiança, da falta de certeza da providência, do cuidado, da presença, da sabedoria de Deus na vida da gente. O primeiro resultado da desconexão é a vergonha, como diz lá em Gênesis, é a culpa, e consequentemente com a culpa vem a insegurança, e com a insegurança vem o medo. É claro, está na base dessa questão essencial. Na base essencial mesmo está a fobia da morte, que foi o que implicou na desconexão, essa insegurança essencial da morte. E aí tudo mais vem nessa cadeia que eu acabei de falar com você. O que mais? Essa outra pergunta é quase parecida, mas olha pra você ver. Se somos tão frágeis e limitados, seres decaídos, como não sentirmos medo? Eu estou dizendo que se você se entregar a essa fragilidade de seres decaídos, a sua vida acabou. Acabou. Se você for andar na sua disposição mental, ou você, para vencer o medo, vai se tornar um conquistador de obstáculos, vencer a sua insegurança básica. O que havia no coração de um Alexandre o Grande? Destemor? Não, ele só não tinha medo de sair para a peleja, porque a ambição dele por glória era maior do que qualquer que fosse o medo. Mas o que estava na base da pseudo-coragem, eu quero que fique bem caracterizado, que é entre aspas, a pseudo-coragem do Alexandre o Grande, é insegurança. Como na base do ser de todo indivíduo que se apresenta como conquistador do mundo, o que existe é uma necessidade de significado profunda, uma insegurança em relação a ser quem é, que acaba se adoecendo contra a falta de significado, artificializando a significação do indivíduo pela via da conquista, ou do atrevimento, ou da audácia. Mas é a insegurança que está querendo comer significados para tapar o buraco da insegurança no coração. Ou você, nesse enfrentamento aí, na realidade do medo, tem uma reação desse tipo aqui, que não significa vitória sobre a insegurança, nem sobre o medo, ou então tem aqueles que se entregam ao fluxo. Como ele disse aí, só que somos seres decaídos, degradados e frágeis, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí se entregam a todo e qualquer fluxo. E o mundo vai ficando exatamente como o mundo está, porque a maioria é assim. Eles evocam o sentido de humanidade não como algo que os remeta para uma vitória sobre a sua desumanidade. Eles evocam o sentido de humanidade para justificar a desumanização humana. Ou seja, já que somos, já que nos tornamos, seria que ser a frase, degradados, isso e aquilo. Nos tornamos. Nos tornamos. E agora, o que fazer? Não é já que somos. Eu me tornei. Eu não sou. Eu sou Jesus. Isso eu sei que sou. Esse é o meu chamado. Ser homem é aquilo. Ser filho do homem é aquilo. Se tornar homem inteiro, integral, é como ele. Então, eu não era como ser humano, como me tornei. E em me tornando, não sou como determinei pela fé que serei.
Porque pela fé eu determinei que vou andar segundo a minha vocação, que é tornar-me segundo Jesus, que é voltar a ser homem. Você não é homem. Eu não sou homem. Nosso amigo ali não é homem. Eu só conheço um homem. Jesus. Por isso é que o Diógenes de Atenas andava com aquela lâmpada na mão ao meio-dia, em Atenas, iluminando a cara dos homens e dos seres humanos, e o pessoal perguntava: o que procuras, Diógenes? E ele dizia: procura um homem. É uma imagem muito linda e uma denúncia terrível. Ao mesmo tempo em que no Diógenes ele não sabia quem era o homem. Não sabia. Aí não sabia, mas ele sabia que os humanos não eram homens mais. Sabia que não tinha. Eram projeções de sombra na caverna, mas não correspondiam à realidade. Sim. Não eram mais. Então ele está dizendo: olha, aqui não tem mais gente, não tem mais homem. Isso na Grécia, 2.500 anos atrás. Imagina o Diógenes hoje, andando pela praça. Aí que não ia encontrar nada mesmo. Não. Ia sair assustado. Meu Deus, só piora esse negócio. Porque a nossa desumanização é terrível. E esse espírito aí de Gabriela Cravo e Canela, de eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Sim. Essa aceitação serena da lei do karma, enquanto se samba, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma maneira kármica de prosseguir sambando. É o que vai fazendo a maioria das pessoas não encontrarem a solução humana para as suas vidas. Porque eu me tornei isto. Mas agora que eu sei que eu me tornei um humano desumanizado, eu também aprendi que o meu processo de salvação é equivalente ao meu processo de reumanização na direção de me tornar segundo o Filho do Homem. Segundo Jesus. Esse é o meu chamado. Assim como o primeiro Adão, diz Paulo lá em Romanos 6, o primeiro Adão foi a minha derrota, e nele eu caí, e nos pecados dele eu caio, e as doenças dele eu repito. Como Paulo diz, eu pequei em Adão e também pequei à semelhança do pecado de Adão. Ou seja, não só eu pequei nele, mas eu pequei o pecado dele em mim, tornando o que ele fez cada vez menor perto do que eu faço, como homem. A comparação entre mim e Adão me faz um homem muito piorado em todos os sentidos da percepção de humanidade, de singeleza de humanidade, de conexão com a natureza, de tudo mais. Eu sou um boneco de plástico perto daquele indivíduo, mesmo nos primeiros dias da queda. Ele ainda estava muito mais conectado do que eu. Quando eu digo eu, é de todos nós, dessa geração, da minha, da sua, de todos nós. E Paulo diz em Romanos 6 que naquele Adão nós morremos, e que no segundo Adão, que é Jesus, a gente ressuscita. Aquele Adão era uma alma vivente. É por causa disso que, mesmo estando mortos em delitos e pecados, a gente continua funcional, como alma vivente. Mas Jesus afirmou que a funcionalidade das almas viventes, quando ele disse ao homem que disse: deixa-me primeiro sepultar o meu pai para te seguir, ele disse: deixa os mortos funcionais sepultarem os seus próprios mortos, deixa as almas viventes sepultarem as almas que morreram. Mas eu estou falando de uma outra dimensão. Você vem e prega comigo o reino de Deus, a vida eterna, porque o movimento de almas viventes não é ainda o movimento da vida. A vida acontece quando nós, como almas viventes, que estávamos mortos em delitos e pecados, em burrice espiritual, em alienação espiritual, somos iluminados
e cremos na luz de Jesus e do Evangelho e experimentamos a ressurreição do novo homem dentro do nosso coração. É quando o segundo Adão planta a sua semente e o homem começa a nascer dentro de mim. Que por enquanto sou macho, por enquanto não me desumanizei de todo, aí o Evangelho vem e planta a semente dele. Ou ainda que eu tenha me desumanizado quase que por completo. E se eu não trabalho contra essa semente, mas existe em mim um pedacinho de chão humano, ainda no coração, isso que Jesus chama de boa terra, é o chãozinho humano original. Se ainda tem aqui dentro, a semente cai ali, e tem profundidade para ela botar raiz, tem umidade para ela se sustentar, não tem espinhos que a sufoquem para que ela tenha um mínimo de luz para ir, e se o chão não é pedregoso embaixo e ela pode plantar raízes, ela vai. E aí começa a surgir a genuína conversão, a genuína regeneração, que vai ser sempre o desenvolver da salvação, vai ser sempre pegar-me no meu estado de degradação humana, de desumanização, de alienação, de insensibilidade, de burrice, de pecado, de estupidez, de entupimento, de emburrecimento, de morte, de insensibilidade em todos os níveis. E quem está no estado não percebe. Porque a gente leproso sente menos, a gente no estado vai se habituando à condição da doença e vai perdendo a sensibilidade de como está. A caatinga não lavada é incorporada ao olfato do mal cheiroso. Você não percebe, mas vai ficando nesse estado. Mas se o Evangelho encontra um cantinho e ele começa a florescer aí, a viagem da reconstrução só tem uma direção. A direção dela é Jesus, é o Filho do Homem. Eu fui encontrado, em que estado tenha sido encontrado, para que o Evangelho me jesusifique. E para que o Evangelho, crescendo em mim, vá me jesusificando na história e eu vá ficando cada vez mais um homem do Filho do Homem, cada vez mais Jesus, sendo discípulo dele, e andando nele e absorvendo-o na minha mente, nos meus pensamentos, na minha natureza, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, obedecendo ao Evangelho e colocando em prática, e a salvação se desenvolvendo em mim, porque o desenvolvimento da salvação é me tornar um homem. A minha salvação é sair desse estado de Adão caído e me tornar homem segundo o Filho do Homem, o segundo Adão, o segundo Jesus. É nessa direção que eu estou andando. Já estou justificado pela fé, porque eu criei, a graça me justificou, eu sei que Jesus é a minha justiça, e essa fé é que me estimula nesse caminho de amor constrangido pela graça que me perdoou de graça, a caminhar não na imitação de Jesus, mas na absorção de Jesus. Eu não sou chamado a imitar Jesus, a olhar para fora e imitá-lo, não. É a me tornar Ele, a mente de Cristo, como Paulo disse. Eu sou parte do corpo de Cristo, eu vou entrando nele, eu vou me tornando um dom da vida segundo Ele, eu vou me tornando uma expressão dele. Os meus sentimentos são chamados a serem conforme os sentimentos que houve também em Cristo Jesus. O chamado é todo na direção de que eu me torne como Jesus. E não entregue a qualquer que tenha sido a bagaça do primeiro Adão. Então, meu amigo, você que disse isso aqui, precisa acordar-se, porque essa é a desculpa do indivíduo que olha de fora do elevador e não mete a mão na massa para fazer coisa alguma, pelo seu próprio ser. É um indivíduo que se vê em estado de degradação e não faz nada a respeito. Antes, aceita de modo passivo essa condição, como se ser humano fosse ser isso. Quando ser humano é ser como Jesus. Aí você diz, isso é impossível? Não, ele era humano mesmo. Deus se encarnou para mostrar para a gente que a vida humana é possível. É possível até para Deus encarnado.
que essa aqui é a grande dificuldade, a insolúvel e misteriosa dificuldade, esse é que é o grande absurdo, e foi possível para Deus. Então ele diz, olha, você que é humano, siga os caminhos humanos de Jesus. Eu estava aqui lendo outro dia, anteontem, eu creio, para alguém aqui no Papo de Graça, esse texto aqui de Pedro, e enquanto eu lia para a pessoa lá, eu também fiz uma leitura para mim, que me foi profundamente edificante e comovente. Dessas coisas que você está falando, uma coisa mais simples para um outro, e está sendo edificado de um outro modo naquilo que você está dizendo, né? E aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, quando ele aconselha os servos a serem submissos, naquele tempo, os escravos aos seus senhores, não somente aos bons e aos cordatos, mas até aos perversos, vencendo o mal com o bem, ele prossegue no verso 19 dizendo, porque isto é grato diante de Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com o que você estava falando sobre ser humano, ser como filho do homem, andar em Jesus? Tudo. Olha o que Pedro vai dizer agora. Agora o que você vai ler é um homem que andou com Jesus, física e historicamente, e que viu como é que ele era homem. Não tem nenhuma teologia aqui, o que tem uma descrição histórica de um observador. Um relato. Um relato. Olha o relato de Pedro, idoso, sobre Jesus. Que coisa linda esse evangelho de Pedro aqui, essa descrição de Jesus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, isso é a nossa vocação, ser como Jesus. Pois que também Jesus sofreu em nosso lugar. Estava olhando, ele sabia agora, cada vez mais, do significado de tudo aquilo. Deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. O qual, Jesus que eu conheci, não cometeu pecado. Você viver 3 anos e 6 meses com uma pessoa e nunca perceber uma incoerência de natureza nenhuma nesse ser, tudo vinha com a propriedade da luz e da verdade absoluta e com a singeleza de uma criança eterna. Aí é o que ele descreve, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele aqui não está se referindo ao sinédrio judaico, a Pilatos julgando, não, ele está se referindo no juízo do meu olhar, que andei com ele, nunca vi dolo nenhum nele. Pois ele, quando ultrajado, olha como ele está descrevendo cada vez mais. Ele viu Jesus ser ultrajado muitas vezes, o tempo todo. Fugir, ser ameaçado, é demônio, é samaritano, é Belzebu, é safado, é calhorda, é um pecador, amigo de pecadores, é um glutão, é um devasso. Falaram tudo que é besteira sobre ele. Mas Pedro observou que quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Pedro observou que quando ele era maltratado, ele não respondia fazendo ameaças a ninguém. Pedro observou que, ao contrário disso, ele entregava-se. Jesus entregava-se ao Pai, que é aquele que julga retamente. Enquanto isto, Pedro observou que ele ia carregando sobre si mesmo, em seu corpo, até sobre a cruz, sobre o madeiro, os nossos pecados, as nossas ignorâncias, que era uma vida que ia vivendo apesar da ignorância humana, ia fazendo bem apesar da maldade humana, ia distribuindo amor apesar do pecado humano, ia distribuindo
sabedoria, apesar da nossa alienação, levando, carregando, para que nos ensinássemos a vivermos em justiça, porque nós fomos sarados pelas chagas que ele levou, e porque ele levou essa chaga e encarou o fluxo da morte com o amor da vida, vivendo isso como um ser humano encarnado e observável, a tal ponto de que Pedro o narra aqui, é que pelas suas chagas nós fomos sarados. Porque antes nós éramos desgarrados, não sabíamos nem quem éramos. Não tínhamos nenhum conceito do significado do que era ser humano e do que era viver uma vida humana. Mas agora nós sabemos que ser humano é ser como Jesus. E que o nosso chamado como seres degradados, conforme a descrição do nosso amigo, não é para lambermos as nossas feridas, porque pelas pisaduras de Jesus, os recursos para que sejamos sarados já estão todos disponibilizados. É uma questão de crer e de decidir que eu vou andar nele, vou me submeter ao Evangelho, vou pela fé me entregar e sei que vou vencer. E quando essa vontade começa a surgir, ela se instala como uma bendita angústia de necessidade de metamorfose e de conversão no coração, quando assim acontecer com você, não tenha medo da angústia, porque é necessário uma determinada convulsão angustiosa para que a consciência faça as viradas de lagarta em borboleta, de homem desumanizado em homem que bota o primeiro passo no chão da sua conversão, que será a sua humanização segundo Jesus. Quando ele dá esse passo, sofre essa angústia, mas toma essa decisão, que é filha desse arrependimento, dessa percepção de quem o cara se tornou, e diz: eu quero ser como ele, que é o único homem, e bota o pé ali com fé, a misericórdia de Deus faz surgir um processo no coração dos sinceros, um processo que não parará.